Deus, aleluia. Louvado o teu nome, Jesus. Grande Deus. Louvado seja Deus. Cumprimento a todos os irmãos e amigos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos alegres porque Deus é maravilhoso e está conosco. Louvado seja Deus. Convido os irmãos para lermos a palavra de Deus. Louvado o nome de Jesus. Livro de Apocalipse, capítulo 3. Louvado o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Deus eterno. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus eterno. Aleluia. Deus eterno. Apocalipse 3, versículo 14 a seguir. Bendito é o teu nome, Jesus. Aleluia, Jesus. Leiamos. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente, assim porque és morno, e não é frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. E eis que eu estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. E ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Louvado seja Deus. Oremos. Amado Deus e Pai celestial, glorificamos a Ti, Senhor amado, e agradecer por tudo que tens feito, pela Tua grandeza, misericórdia. Suplicamos, receba os nossos louvores nesta noite, Senhor. Ó Deus amado, receba a nossa adoração, e também, Senhor, ouve, ó Pai, a voz de nossa súplica, ó Deus. Senhor querido, temos lido a Tua palavra, e agora, Senhor, dá-nos graça diante dos Teus olhos, e nos ajuda na meditação das Escrituras, ó Deus eterno, para que todos sejamos edificados nesta noite, pela Tua palavra, através do Teu Santo Espírito. E aqueles que vieram, Senhor, em busca de cura, de libertação, de solução do problema, de orientação, Senhor, concede a graça, Senhor, do Teu trono, ó Pai, para que todos sejam abençoados, edificados, fortalecidos no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Não quero não ser demorado, mas peço a Deus que a palavra dele nesta noite fique bem clara para todos nós. Deus vivo, aleluia. No livro de Apocalipse, escrito por João, que estava preso na ilha de Patmos, e foi arrebatado aos céus, e ali o Senhor ditou para que ele escrevesse as cartas
às igrejas. São 7 cartas, 7 igrejas. Como 7 igrejas, se Deus só tem uma igreja? Na verdade, são 7 igrejas locais. E também representa 7 períodos da igreja. E a última carta é a carta à igreja que está em Laodiceia. Laodiceia significa direito dos povos. Laodiceia existiu a cidade, e era uma cidade rica, e era uma cidade que foi destruída, e os habitantes reergueram a cidade, porque eles tinham recursos. Então eles também eram orgulhosos, de nada temos falta, somos ricos, temos tudo. E o Senhor então traz esta mensagem para a igreja do tempo de Laodiceia, do tempo em que o mundo é materialista, do tempo em que as pessoas têm interesse nelas mesmas, do tempo em que não há tanta preocupação com os outros e pouca preocupação com Deus. O grande problema, o grande pecado na igreja em Laodiceia chama transigência. O que é isso? Transigir é fazer acordo. Transigir é concordar com o outro. Isso parece bonito, irmãos. Esse é o problema. Parece que as pessoas têm que ceder sempre. Há uma pressão para que Israel ceda e pare a guerra. O mundo inteiro parece que cada dia mais gente vai fazendo que essa ideia pareça ser a melhor. Mas uma ministra chamada Goldwyn, e agora repetida por tantos deles, da nação de Israel, tem enfatizado que o inimigo tem o propósito de destruir Israel. Está lá no estatuto deles, destruir a nação de Israel. E eles então disseram: se os inimigos deixarem as armas, haverá paz. Mas se Israel deixar as armas, Israel deixa de existir. Veja, irmãos, o perigo de fazer acordo com o inimigo. E a mensagem da palavra de Deus para esse tempo da igreja é exatamente isso. Porque ele fala assim: eu sei das tuas obras. Deus conhece todas as coisas, sabe as intenções dos corações. Mas a igreja de Deus, que nasceu no fogo, nasceu na busca de santidade, nasceu na sede de salvação, nasceu do desejo de servir a Deus em espírito e em verdade, ao longo da história tem sido enredada pelo mundanismo, pela vaidade, pela frieza espiritual, pelo pecado. E o mundo então faz um coro, o mundo jaz no maligno, não esqueçam disso. Mas faz um coro contra a igreja. Para que fanatismo? Para que tanta coisa? Para que tudo isso? Não precisa disso. E eles dizem: Deus é nosso Pai, Ele sabe da nossa limitação, da nossa fraqueza, Ele sabe, Ele conhece, então vai dar tudo certo. E o alerta de Deus é exatamente por isso, irmãos, porque o povo nesse tempo de Laodiceia, em que as pessoas estão cheias de razão, você vai falar do Evangelho, a pessoa está cheia de si, ela diz: não, eu já sou bom, eu pago as minhas contas, eu não bato na minha mulher, eu crio bem os meus filhos, eu sou bem quisto na sociedade, vão até dar nome numa rua para mim quando eu morrer, porque eu sou do bem, e todo mundo se acha do bem.
e as pessoas não olham para si, olhando para aquele que foi pendurado no madeiro, e olhando para a luz do Evangelho, e olhando para as Escrituras, para reconhecer-se a si mesmo como pobre, cego, miserável, sem a graça de Deus, pecador, que não enxerga muito longe, mas então não pode receber a graça de Deus. E Deus chama exatamente a atenção, para que em tempo algum os irmãos, os amigos que estão conosco, em tempo nenhum cedamos a estas coisas de meio termo, irmãos. Não existe meio termo nas coisas de Deus. Você baixa as armas e o inimigo se destrói. Você deixa de vigiar e ele traz o pecado na sua vida. Você deixa de obedecer e ele traz derrota na sua vida. Então, amados irmãos, diz aqui a palavra repreendendo, porque não é quente nem é frio. Parece que é exatamente isso que o mundo vive. O mundo está todo religioso, nunca houve tantas religiões. Todas as pessoas têm religião, todas as pessoas têm procurado viver a religião e viver a vida material, e diz assim: não, é um pouco para lá, é um pouco para cá, né? É um passinho para lá, um passinho para cá, e as pessoas vão caminhando assim. Eu me lembro do pastor Samuel uma vez dizendo do medroso, né? Que o medroso ia indo para o sítio, na estrada, escuro. Aí, por causa do medo, ele então resolveu gritar para espantar o medo: Deus é bom, Deus é bom. Mas ele pensou: isso, o diabo faz. Aí ele gritava: mas o diabo não é muito ruim, não. É o que o mundo está fazendo, irmãos. Deus é bom, Deus é poder, Deus é graça. Deus derramou sangue como homem para me comprar, me remir. Mas o mundo não é muito ruim, não. O pecado não é tanto ruim, não. Mentira. Não deixe o inimigo te seduzir, não deixe o inimigo te enganar. O pecado pode ter prazer da carne, mas o pecado é veneno para a alma. O pecado é morte, o pecado é tristeza, o pecado é separação de Deus, o pecado é condenação eterna nas trevas exteriores. Por isso o Senhor diz aqui, repreendendo: eu sei das tuas obras, que procura agradar a Deus e não quer desagradar o mundo, quer servir a Deus, mas não quer perder os amigos, quer servir a Deus, mas não quer largar das coisas desta vida. Então vai andando como se estivesse com os pés em duas canoas. Vocês já viram alguém andar com os pés em duas canoas? Foi o que o Senhor Jesus fala: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou vai agradar a um e aborrecer o outro, ou vice-versa. E ele diz: ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Ninguém pode servir a Deus e servir o interesse material, a busca pelas riquezas ao mesmo tempo, porque uma é a busca para esta vida e outra para a eternidade. Então todos devemos decidir diante do Calvário de Cristo, diante da cruz ensanguentada, diante do Cristo ali pendurado no madeiro. Todos devemos chegar e tomar a nossa decisão. Vai buscar o mundo que passa, ou vai buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça? Louvado seja Deus para aqueles que buscam o reino de Deus em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. A palavra diz que as demais coisas são acrescentadas. Deus não deixa faltar nada, Ele supre cada necessidade. Ele é poderoso, Ele é fiel, ainda que o inimigo ruja, ainda que as ondas escumem, mas Deus é fiel na sua palavra, e a sua palavra não cai por terra. Pode o céu e a terra passar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então, por que deixar a promessa da vida do Senhor? Por que deixar a chamada de Deus para ouvir a chamada do mundo? O mundo é só ilusão, o mundo é só pecado, o mundo é só interesse material, o mundo é só uma pessoa querendo enganar a outra para se sobressair ou sair melhor. Mas aqui ele diz, repreendendo: eu sei das tuas obras, que nem és quente nem és frio. Por quê? Porque esse aqui é aquele que Jesus falou que fica na porta. Ele não entra e não sai. O frio é aquele que vai para o mundo.
Aí aproveita os prazeres do mundo, o pecado do mundo e vai para a condenação. E o quente? O quente é aquele que abraça o fogo do céu na sua vida e serve o Senhor verdadeiramente e não olha para o mundo. Aleluia. E vai morar na glória celestial eternamente. E o morno é igual aquele povo que saiu quando Israel foi liberto e saiu do Egito, saiu um povo atrás. A Bíblia chama de vulgo, uma mistura de gente. Nem era dos judeus, nem era dos egípcios, era um povo que admirava os milagres que Deus fez e viu Deus estar no meio deles. Então, se eles vão, eu vou junto, e começou a andar com eles. Mas não demorou para que no deserto, na hora da prova, eles abandonassem a fé. Ninguém pode ser semelhante a esse povo. A Bíblia diz assim: ninguém seja como Esaú, que pelo interesse material abandonou a sua primogenitura. A Bíblia também diz assim: não ignoremos, amados, uma coisa: todos passaram, foram batizados simbolicamente no mar, e todos estavam debaixo da mesma nuvem, e Deus tirou um povo com mão forte, com braço estendido lá do Egito, para colocar na Canaã celestial, mas destruiu depois a maior parte deles, porque eles não creram. Louvado o nome do Senhor. Não que faltasse a palavra, mas faltou a fé para ser misturada com a palavra. A palavra, irmãos, está aqui. A fé tem que estar aí no seu coração. Se você não crer, a palavra não vai fazer efeito na sua vida, porque Jesus chama para crer nele, crer na sua palavra. E ele diz assim: tomara fores quente ou frio, tomara tivesse a decisão. Claro que o interesse dele é que seja quente. Por isso ele diz: eu castigo, eu repreendo. Por isso muitas vezes tem pessoas que falam: a minha vida parece que não dá certo. Por quê? Por vezes é Deus repreendendo, Deus permitindo a prova, para que a pessoa venha aproximar-se dele. Porque, irmãos, uma coisa é real: o mesmo fogo que queima a palha, ele purifica o ouro. Põe fogo na palha e você verá a fumaça sair e tudo acabar. Põe fogo no ouro e você irá ver a escória ser queimada e o fogo ser purificado. Louvado seja Deus. Assim é a vida do cristão, irmãos. As provas faz o cristão aproximar-se de Deus, faz ele se limpar do pecado da escória, faz ele querer ser fiel, verdadeiro, olhar para Cristo, seguir, não olhar para trás, faz ele vencer o vício, vencer o mal, vencer o pecado, porque ele anela pelo poder e graça do Senhor. Mas aquele que apalha, vem o fogo da provação, e ele está pronto para ir embora. Eu fui na igreja, eu assisti culto, eu até me batizei, eu até estava lá, eu até dava dinheiro para a igreja, e minha vida parece que não vai bem. Porque tudo isso você deve fazer, mas em primeiro lugar, adorar a Deus em espírito e em verdade. Louvado seja Deus. Obedecer o seu evangelho, a sua palavra, santificar a vida diante dele, desejar, Pedro diz, assim como um menino recém-nascido, o leite, assim como a criança recém-nascida, ela já procura o leite materno. Assim deve o cristão procurar o leite racional da palavra de Deus, que nos edifica, porque a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Por isso, irmãos, tem sido tão difícil a palavra penetrar, porque o inimigo tem lutado dia e noite para tirar a Bíblia da mão da gente. Até versões aí da Bíblia que não tem nada a ver com a palavra de Deus já existem, incluindo pecados e aceitando o mundo e aceitando o pecado, porque é o fim dos tempos, irmãos. É o fim dos tempos.
Não estou dizendo que Jesus vem amanhã, depois da manhã. Eu não sei o dia, a hora, nem o ano, nem mês. Mas eu estou dizendo que é a 7ª dispensação. É o 7º tempo da igreja. É a última era da igreja. É a última chamada, irmãos. Esses dias eu estava com os irmãos e eles diziam assim: mas era um tempo atrás, o povo tinha tanto interesse pela palavra de Deus, parece que acabou. E eu me lembrei do irmão falando na reunião e aproveitei a ideia e falei para ele: o senhor plantou algodão? Falei: muito tempo, irmão, tem mais de 90 anos. Falei: pois é. Lembra que tinha a primeira panha, a segunda panha, às vezes tinha uma terceira panha, quarta panha, sobrava um pouco aqui, um pouco ali. É o que está acontecendo. A palavra de Deus fala do remanescente. É uma sobra, é o remanescente. Porque também quando Cristo veio, irmãos, os saduceus, fariseus, eles não puderam compreender, não puderam receber Cristo, porque eles já não esperavam mais em Cristo daquela maneira, eles esperavam um político. Qual é o Cristo que o mundo está esperando? O Cristo político que vai fazer paz com esse, paz com aquele, aceitar esse, aceitar aquele, e vai aceitar as pessoas do jeito que estão. Não é esse o nosso Cristo. O nosso Cristo é aquele que diz: vinde a mim, os cansados, eu vos aliviarei. Louvado é o nome do Senhor. Não é aquele que diz: vem e fica da carga de pecado, vem e continua pecando. Não. O nosso Cristo é aquele que diz: ninguém te condenou, eu também não vim condenar, mas vai e não peques mais. Louvado é o nome do Senhor. O nosso Cristo é aquele que chama para a santificação, porque sem a santificação ninguém poderá estar com o nosso Deus na sua glória, ninguém verá a face do Senhor morando com ele. Então diz aqui a palavra do Senhor que será lançado fora aquele que quer ser crente nominal. Está cheio de crente nominal. Não, sou crente. Minha empresa vai bem, eu fiquei até rico depois que eu fiquei crente, e eu fiz tantas coisas. Está cheio de crente pregando só essas coisas aí, de riqueza material. E eu abro a palavra, leio, está escrito assim: os que esperam Cristo somente nesta vida são os mais miseráveis de todos os homens. Porque Cristo nos abençoou aqui, mas a nossa esperança é a sua vinda. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. A nossa esperança é a glória. Mas ele diz assim: que será lançado fora. Mas a resposta é: rico sou, estou enriquecido. Quantas vezes você vai falar de Jesus, de santificação, de obediência da palavra? Aí a pessoa diz: não, eu já recebi bênção, eu já fui curado, eu já tive isso, já tive aquilo, e aí já foi uma bênção, e outra bênção, outra bênção. E as pessoas pensam que receber bênção de Deus é bom, e Ele abençoa, e a Bíblia diz que Ele não nega bem algum aquele que lhe pede. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas Ele separa de todas as bênçãos que Ele concede para todos os que pedem. Todos os que pedem. Ele diz na palavra que Ele não nega, mas tem uma bênção especial, reservada, não só para aquele que pede, mas para aquele que obedece. E isso é a salvação preciosa, a salvação eterna, a coroa da vida eterna. Louvado é o nome do Senhor. Essa é para aqueles que creem no sentido ativo de obedecer a palavra do Senhor. E ele diz assim: de nada eu tenho falta. É uma bênção lá onde eu estou, aonde eu congrego, é uma bênção. Ele vai tudo muito bem, de mão dada com o mundo, de mão dada com a mentira, de mão dada com o pecado. Como pode ir bem? Vai bem no sentido político, mas não vai bem diante da palavra do Senhor. E essas coisas, amados, têm nos circundado, têm cercado o povo que quer ir para o céu, chamando para transigir com o mundo. Não precisa de tanto, porque lá no princípio da obra os irmãos falaram tanto, mas agora já mudou, já se passaram 60 anos, então agora já pode mudar. Não pode mudar nada. Se quiser ir para o céu, não. Temos que continuar a marcha, mesmo como, na mesma
mesma batida, na mesma fidelidade, com o mesmo amor, como a irmã falou aqui, com muita oração, clamor, jejum, busca, rogos, renúncia. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Vivemos dias terríveis, irmãos, porque quem pense bem. Você, se é daquele que não carrega a Bíblia, você é daquele que não vem em reunião de oração, você é daquele que só vai no culto aos domingos, você é daquele que ocupa a semana inteira com outras coisas e pensa que está muito bem. Cuidado, não vai bem, não vai bem. Repense os seus valores, seus conceitos diante da palavra de Deus nesta noite. Não pense que vai tudo bem, porque vai tudo bem quando você está nos pés do Senhor, com vida de oração. Porque uma coisa é falar, outra coisa é viver. Deus não está se importando com aquele que fala eu sou Jesus. Deus está se importando com aquele que vive para Jesus. Louvado o nome do Senhor. E portanto ele diz assim, que esse tempo as pessoas vão dizer, eu estou rico, eu estou bem, eu não tenho falta de nada, Deus tem me abençoado, e está tudo muito certo na minha vida, de mão dada com o pecado. Mas ele diz assim, que não sabes, não tem a consciência, está enganado, está com a consciência cauterizada, e aí não percebe o caminho que está trilhando. E aí então ele diz assim, aconselho-te. É um conselho de Deus para você, para todos nesta noite. O conselho você pode ouvir, né? Tem gente que não gosta de ouvir conselho, mas eu espero que esse de Deus você possa ouvir. Ele diz, aconselho-te que de mim compre sem dinheiro, sem preço. Vinde comprai, diz pelo profeta Isaías. Ele diz assim, compres ouro provado no fogo, que é o conhecimento da palavra de Deus, que é a vida com Deus. Essa aquisição é preciosa, essa enriquece-nos. Louvado o nome do Senhor. E ele diz assim, para que te enriqueças e vestes brancas. O que é isso? Santidade. Ele está dizendo, eu vou te aconselhar, santifica a tua vida. Se você não quiser me ouvir nesta noite, não precisa, mas ouça o que Deus fala. Ele diz, santifica a tua vida, use vestes brancas, não manchadas pelo pecado, não manchadas pelos maus costumes, não manchada pela murmuração, não manchada pela falta de liberar perdão, não manchada pela vaidade, não manchada pela mentira, não manchada pela corrupção religiosa dos últimos tempos, mas tenha as vestes embranquecidas, lavadas no sangue do Senhor. Aqui em Apocalipse ele diz assim, eu estou à porta, e bem-aventurado aquele que lavava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para ter o direito à entrada. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. A trombeta vai tocar, o Senhor vai se manifestar, seja individualmente chamando, porque ficou a nossa jornada aqui, seja vindo para toda a igreja, o Senhor virá. E aí então será manifesto a obra de cada um, diz a palavra, e aqueles que foram fiéis ao Senhor poderão entrar no descanso celestial. Então, irmãos amados, percebam, transcende, irmãos, vai além da igreja visível. Não é, eu não estou preocupado aqui com a igreja visível, o que você vê aqui e ali. Eu estou preocupado com esse patamar superior, a igreja invisível, a igreja que sobe, a igreja que vai morar na glória, porque a igreja invisível, irmão, certamente ela está contida na visível nos dias de hoje, mas ela será separada, porque há um povo que tem o nome de cristão e há um verdadeiro cristão, e você que vai responder para você mesmo, se você está incluído aqui ou ali. Ele diz assim, que aquele que é morno é aquele que tem nome, que vive, mas está morto. Mas aquele que é quente,
aquele que recebe o fogo do Espírito de Deus, aquele que o seu coração está aquecido, aquele que quando fala das coisas de Deus seus olhos brilham, aquele que fala quando vai ler a Bíblia, só 1 hora é pouco, eu quero mais, vai orar, mas que pena que é só 40 minutos, 1 hora, eu quero mais. Esses, certamente, as suas obras indicam que o fogo está ali, latente no seu coração, na sua alma. Louvado seja Deus. Então cada um deve fazer a sua prova, e ele diz assim: compre o milho de Deus para ungir os olhos. Não é como o mundo aí fora fala, né? Olhar para as coisas do mundo, as coisas belas, as coisas boas, as coisas do seu quê, e as propagandas que tem, né? Seja o que for, irmãos, quantos olhares, quantas ambições, quantos sonhos, quantos desejos nos corações dos homens. Mas aqui ele fala que o nosso desejo, nosso olhar deve ser para Cristo, e o nosso desejo é vestir-nos do poder e da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E se ele fala isso, é porque ele está pronto a dar, depende só de buscar. E ele diz assim: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso. Faça um exame na sua vida, vê, você que é conhecedor da palavra, está bem, está pronto? Se Jesus te chamar hoje, você tem certeza da sua salvação? Não está deixando nada para trás, porque não costuma ter tempo. Geralmente, quando Deus chama, não dá tempo de voltar atrás, consertar, não dá tempo de voltar atrás, pedir perdão, não dá tempo para voltar atrás, pedir reconciliação, não dá tempo para voltar atrás para aceitar Jesus, para ser batizado, não dá tempo. Portanto, todos nós temos que estar prontos, porque aonde estivermos e a qualquer tempo, quando o Senhor nos chamar, nós possamos subir sorrindo, cantando o hino da vitória e glorificando para sempre o nosso Senhor amado. Louvado seja Deus. E ele diz assim: se for zeloso e arrepende-te. O que é arrepender? Então, ontem eu estava falando, e a pessoa arrepende e volta a fazer, arrepende e volta a fazer. O que é isso? Pode ser até remorso. Tem gente que faz errado e sente remorso, ela chora e vai, mas no outro dia vai de novo fazer o pecado. Então não tem arrependimento. Arrependimento é quando eu tenho vergonha do pecado, é quando eu sinto nojo pelo pecado, ojeriza pelo pecado, é quando eu não quero aquilo na minha vida mais, nunca mais. Morte e choro, nunca mais, nunca mais. Aleluia. Não quero, não admito, eu não aceito, eu realmente me envergonho de tudo que eu fiz. Por isso eu aceitei Jesus, fui me batizar, porque eu morri, nasci de novo. Então nos arrepender é isso, é nascer de novo, é nunca mais querer olhar para trás. Não é remorso, não, é arrependimento. Ele diz assim: arrepende-te, eis que eu estou à porta e bato. Estou chamando, como alguém que bate na porta. Deus eterno. Chama, ele chama, deixa eu entrar, me dá uma oportunidade. Se você abrir a porta, eu entro, eu vou sentar à mesa, eu vou cear. Louvado seja Deus. Os irmãos, vejam, alguém diz assim: eu não tenho força, eu não posso vencer o mal. Ninguém pode, Jesus pode. E ele diz: eu quero entrar na sua vida, eu quero entrar para ser o Senhor do seu coração. Diga a ele: entra, Senhor, reina na minha vida e põe em fuga o inimigo, o mal, o pecado, seja o que for, porque eu quero essa vitória que tu vieste para me dar. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele vem e bate, irmãos, a porta. Ele não bate a porta para pedir dinheiro emprestado, ele não bate a porta para reclamar que ele sofreu, que ele foi humilhado na cruz, cuspiram dele, ele levou bofetada, arrancaram os fios da barba, o espinho da coroa doía. Ele não vem reclamar, ele vem reinar. Aleluia, louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. E aonde ele reina a paz, aonde ele reina a alegria, aonde ele reina a vitória, aonde ele reina, o inimigo fica debaixo dos seus pés. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, grande Deus. Mas quem abre a porta é você.
Louvado é o teu nome. Eu me lembro de uma, vou encerrar, mas eu me lembro de uma vez contando que o artista pintou um quadro, uma área assim, tinha uma porta e umas flores, e o crítico de arte olhou, chegou e falou: ficou bonito o seu quadro, mas você esqueceu de um detalhe. Ele falou: qual? Falou: a fechadura da porta. Você não desenhou fechadura na porta. Ele disse: sabe o que é? Ele respondeu para o crítico: é que essa porta, ela só tem fechadura pelo lado de dentro. Essa porta é a porta do seu coração. A fechadura é só pelo lado de dentro. É só você que pode abrir e dizer: vem, Senhor Jesus. Vem, louvado o nome do Senhor. És bem-vindo na minha vida. Entra na minha casa, louvado o nome do Senhor. Como os discípulos abriram o coração e disseram: fica conosco, o dia declina, louvado seja Deus. Louvado o nome do Senhor. Ele fez menção que ia continuar andando, irmãos, porque ele precisava do convite dos discípulos, e eles convidaram. Então nesta noite ele bate na porta, e você deve abrir o coração e dizer: entra, Senhor, definitivamente na minha vida. Eu não quero mais ser morno, eu quero ser quente, louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero ser cheio do teu poder. Deus eterno. E ele entra e diz assim, ele ceia com a pessoa. Que lindo, irmãos, esta figura. As pessoas que você mais gosta, pensa bem, o que você faz? Oh, Deus vivo. Você não diz: vai lá em casa jantar um dia. Você convidou alguma vez para jantar na sua casa alguém que você não gosta? Mas aqueles que você tem como amigo, tem respeito, tem amor pela pessoa, Aleluia. você convida: vai em casa almoçar, vai lá jantar comigo um dia. Ei, vamos fazer um churrasquinho, a gente precisa. É tão bom, não é assim comer junto, irmãos? Nossa, é uma maravilha. Não é assim? Pois é isso que Jesus falou. Se você abrir o coração, ele entra e vai cear. Oh, glória a Jesus. Vai ter o pão da vida, vai ter a água da vida. Nunca mais você vai ter fome espiritual, nunca mais vai ter sede. Ele vai dar graça pelo pão e partir o pão, como fez quando ele entrou na casa dos discípulos. E aqui ele diz assim: eu estou à porta e bato. Se alguém tem gente que acha que para ir para o céu precisa ser doutor, outros acham que tem que ser teólogo, outros acham que para ir para o céu tem que ser isso, tem que ser aquilo. Aqui está escrito assim: se alguém, se alguma pessoa, basta você ser uma pessoa. É só isso que Deus quer, que você seja uma pessoa, mas uma pessoa honesta consigo mesmo, que reconhece que precisa de Jesus e crê que Ele veio para te dar a salvação. E Ele diz assim: entrarei na sua casa, cearei com Ele e Ele comigo. Se alguém, se nesta noite você dizer: Senhor, eu sou esse alguém, não precisa ser mais do que alguém, não, basta ser alguém. Eu sou alguém, eu sou um ser humano, e eu quero que entre na minha casa. Louvado seja Deus. E aí ele diz: o que vencer vai reinar com ele. Louvado o nome do Senhor. Estamos no mundo, pode você ser desprezado, mas você vai reinar com ele na eternidade. Pode o mundo te coroar aqui, você ser famoso aqui ou famosa, mas sem Jesus você não poderá reinar com Ele na eternidade. Jesus sempre tem razão, e Ele diz: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Que adianta? Imagina o mundo inteiro, pensa, todas as reservas de petróleo são suas. Tudo que existe de riqueza no mundo, todas as terras e todo o cabo do mundo, e tudo é teu. Jesus disse: se tiver tudo isso e a sua alma
não estiver lavada no sangue de Cristo, se você não recebeu Jesus na sua vida, não abriu e não chamou Ele para entrar, não deu lugar para Ele, não se deu por repreendido, não se arrependeu, você tem o mundo inteiro, mas quando você é chamado, você vai sozinho e nada leva. Para alguns, Ele estará lá para recebê-lo, dizendo: vinde, bendito de meu Pai, possui por herança o reino que nos está preparado desde antes da fundação do mundo. Imagine-nos, que reino, que maravilha! Vai trocar isso aí por esta terra cheia de guerra, cheia de peste, cheia de espinho, contaminada pelo pecado. Tem um reino de paz e alegria, um reino de glória que espera por você. É difícil chegar lá? Sim. Mas não ficou tão difícil agora, ficou? Depois que Jesus veio, morreu no seu lugar, derramou sangue, pagou o preço, abriu a porta e te chama: vem, entra. Não é tão difícil. Mas o inimigo procura enganar as pessoas, e principalmente nesse tempo dessa modernidade ou pós-modernidade, em que o povo diz que nada mais é pecado. Tenhamos muito cuidado para não baixarmos as armas. Se você baixar a arma, o inimigo destruirá a sua alma. Se ele não quiser baixar as armas dele, o lugar que está reservado à condenação, mas você fique com as armas em punho: a fé, a alegria, a esperança, o escudo, louvado seja Deus, calçar os pés no evangelho da preparação da paz, a couraça da justiça, louvado o nome do Senhor, a espada do Espírito, louvado seja Deus. Então nesta noite, quem não é, se torne um combatente. Comece dentro de você. Deixa Deus entrar, e Ele faz essa batalha, e Ele vence a batalha, e você experimenta a paz, a alegria, a esperança, a graça, que não tem nenhum dinheiro que compra ou que possa pagar. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Nós queremos orar, as horas estão avançadas, mas em vários domingos não podemos orar pelos enfermos, e nesta noite convido todos